Olá, pessoal! Vamos agora então para a nossa resolução de exercícios sobre notação científica. Exercício 1. A expressão escrita em notação científica pode ser indicada em uma calculadora científica. Abra o modelo dessa calculadora no Google, digitando calculadora científica no buscador. Como exemplo, para indicar a escrita de 6 vezes 10 elevado a 8, digite a seguinte sequência de teclas: 6 vezes o 10, aí a tecla x elevado a y e 8. O número natural correspondente a essa expressão será mostrado. Fazendo uso dessa calculadora, responda ao que se pede em cada item. Letra A. Escreva, apenas com algarismos, o número natural correspondente ao exemplo anterior que aparecerá na calculadora. Então, se nós digitarmos essa expressão na calculadora, o número que vai aparecer em sua tela é 600 milhões, ok? O número de algarismo 0 no número indicado no visor corresponde ao expoente da notação dada. Então, observe que se nós olharmos para o número 600 milhões, nós temos 8 números zeros, que é exatamente o expoente da potência, 10 elevado a 8. Questão C. Indique a escrita de cada notação na calculadora. Para cada uma, indique o número natural ou decimal correspondente e escrevendo. Então, vamos lá. 7 vezes 10 elevado a 6. Então, vai ser 7 vezes 10, a tecla x elevado a y, e daí o 6. Então, nós teremos como resposta 7 milhões. Na segunda, 5,4 vezes 10 elevado a 9. Então, digitando na calculadora, nós ficamos ali com 5 bilhões e 400 milhões. E aqui eu chamo a atenção de vocês que o número do expoente não é o número de zeros nesse caso. O expoente é 9 e nós temos apenas 8 zeros, porque, na verdade, esse expoente ele representa a quantidade de números após a vírgula. Então, quando eu estou com a vírgula no 5,4, né, ali entre o 5 e o 4, então eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, a vírgula estava aqui. Então, nós temos 3, 6, 9 números. Então, notação científica não é só contar zeros, é contar os algarismos após a vírgula. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 0,000002. Ok? Agora aqui sim, se nós contarmos o zero, nós temos 6 zeros. Por ser um expoente negativo, a vírgula caminhou lá para a esquerda. E no 3,1 vezes 10 elevado a menos 5, então eu fico com essa expressão. Então, novamente, a vírgula estava aqui e veio parar aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números entre uma vírgula e outra. Questão 2. Com base nas regras mostradas no texto teórico sobre a escrita de números em notação científica, transforme a escrita de cada número seguinte na notação científica. Então, olha lá. O primeiro número ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? E o expoente do 10 vão ser a quantidade de casas após a vírgula. Então, o primeiro número ficou 3. É como se a vírgula, então, estivesse aqui, após o 3. E sobraram 4 casas após a vírgula. Então, 3 vezes 10 elevado a 4. Na letra B, então, o primeiro número será 2,8. Não pode ser 28. E aí, eu vou contar. Olha só, 2,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula. Na letra C, 5,47. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas após a vírgula. Agora, na letra D, a coisa vai mudar. O número é decimal. Observem que a vírgula está à esquerda, o que significa que o nosso expoente ficará negativo. Então, o primeiro número é 8
e vezes 10 a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na letra E, o primeiro número é o próprio 5 e vamos contar quantas casinhas até chegar no final do 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negativo, porque a vírgula estava à esquerda. Na letra F, o primeiro número é 7,4, e aí nós vamos contar quantas casinhas tem de uma vírgula até a outra. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a vírgula veio parar aqui. E a última, 9,13, e vamos contar as casinhas entre uma vírgula e outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questão 3 da Avaliação Nacional COC. Leia uma notícia sobre o avanço tecnológico obtido por grupos de cientistas. Motor auxiliar do Voyager 1 pegou no tranco depois de 37 anos. Truque aumentará a vida útil da nave, que já saiu do Sistema Solar em mais 3 anos. Quem nunca? Verão, casa de praia, carro velho enguiçado. Uma galeria vai atrás, empurrando, e um corajoso no banco do motorista tenta dar a ignição. Depois de umas 3 suadas tentativas, o motor finalmente liga. É um momento de alívio quase religioso. Mas já pensou fazer isso com uma nave espacial que está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e desligada há 37 anos? Pois é, uma equipe do Laboratório de Propulsão da NASA, em Pasadena, na Califórnia, conseguiu acionar um conjunto de motores secundários do Voyager 1 pela primeira vez desde 1980. Graças a esses propulsores que ainda funcionam depois de 37 anos parados, nós conseguimos estender a vida útil de uma nave por mais 2 ou 3 anos. Afirmou em comunicado Suzanne Dodge, gerente de projetos do setor responsável pelo empurrão. Imagine a quantidade de cálculos necessários para essa façanha. Nesse sentido, o uso de notação científica é recorrente e útil. A distância da Voyager em relação à Terra mencionada na notícia, por exemplo, é corretamente escrita em notação científica na forma. Então, olhem só, 21 bilhões de quilômetros. 21 bilhões. O bilhão, ele possui 9 casas, 9 zeros à frente do 21. 3 zeros é 1000, 6 zeros é milhão e 9 zeros, bilhões. Então, nós temos 9 zeros. Entretanto, a vírgula deve ficar aqui, entre o 2 e o 1. Então, eu tenho 9 zeros mais o 1 após a vírgula. Então, são 10 números após a vírgula. Logo, a minha alternativa correta é a alternativa D. 2,1 vezes 10 elevado a 10. Questão 4. Siga o modelo dado e passe cada anotação para a escrita do número natural ou decimal correspondente. Então, olha o modelo. 1,7 vezes 10 elevado a 5. Então, ele fez a multiplicação 1,7 vezes 100 mil. Por que 100 mil? Porque 10 elevado a 5 é um número com 5 zeros, ok? Só que olha só, quando eu multiplico 1,7 por 100 mil, eu tenho que tomar cuidado, porque ficou 170 mil. A vírgula ela estava aqui, ó, entre o 1 e o 7. E ela sumiu, ou seja, ela percorreu 5 casas. Por que 5? Ela estava aqui. Ela percorreu 1, 2, 3, 4, 5 e chegou até o final do número. No final do número, não precisamos colocar a vírgula. Então, façamos isso para os demais exercícios. 7 vezes 10 elevado a 3. Olha lá. Não existia vírgula, então significa que ela estava após o 7. Quando não tem vírgula, ela está no final do número. Então, 3 casinhas. Então, ela estava após o 7 e ela vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Por isso, 3 zeros. Na letra B, ela estava aqui, ó, entre o 1 e o 4. E ela tem que andar 12 casas. Então, ela estava aqui
3 casinhas, 6 casinhas, 9 e 12. 6 vezes 10 é menos 7. A diferença é que agora a vírgula vai ter que andar para o lado esquerdo. Então, olha só, ela estava aqui após o 6. Então, ela vai dar um pulinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a última também é negativo. Vezes 10 é menos 8. Então, ela estava aqui e ela tem que andar 8 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei ali. E o exercício 5, quando olhamos o céu estrelado, não temos noção da incrível quantidade de estrelas que há no universo. Em contrapartida, imagens obtidas por potentes telescópios nos dão uma amostra dessa magnitude. Sobre essa ideia, leia o trecho da reportagem publicada em 2015 sobre a imagem obtida pelo telescópio Hubble. Depois, responda ao que se pede. O telescópio Hubble faz a maior e mais nítida fotografia da galáxia de Andrômeda. Imagem retrata a extensão de 40 mil anos-luz da galáxia espiral. Foto de 1,5 bilhão de pixels. Mostra mais de 100 milhões de estrelas. O telescópio espacial Hubble fez a maior imagem já conhecida da galáxia de Andrômeda. A foto tem 1,5 bilhão de pixels e mostra mais de 100 milhões de estrelas e milhares de conglomerados de estrelas. Para se ter uma ideia da grandeza da imagem, ela retrata uma extensão de 40 mil anos-luz. Cada ano-luz equivale a cerca de 10 trilhões de quilômetros. Cerca de 1/3 de toda a galáxia de Andrômeda. Essa é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea e fica a uma distância aproximada de 2,54 milhões de anos-luz da Terra. Escreva apenas com o algarismo o número do texto que indica. Letra A, o total de pixels. Então, ele disse para nós no texto que o total de pixels é de 1,5 bilhões. Então, 1 bilhão e 500 milhões. A segunda, a extensão em ano-luz que a imagem retrata. São 40 mil anos-luz. A equivalente aproximada é de um ano-luz em quilômetro. Ele nos diz que cada ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. E, por último, a distância percorrida em anos-luz de Andrômeda em relação à Terra, que é de 2,54 milhões, ou seja, 2.540.000. Agora escreva, então, essas informações em notação científica. Os pixels. Então, olha só, a vírgula ela deve ser colocada entre o 1 e o 5 para ser uma notação científica. E para ela chegar ao final do número, então ela percorre 3, 6, 9 casas decimais. Na letra B, o primeiro algarismo vai ser o próprio 4, e depois dele nós temos 1, 2, 3, 4 dígitos, 4 zeros. Nós temos 10 trilhões, então permanece o 1 e contamos os zeros, 3, 6, 9, 12, 13. E na última, a distância aproximada em anos-luz de Andrômeda em relação à Terra, que é 2.540.000. Então, a vírgula vai ficar após o 2, 2,54. E depois do 2 tem 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6.